Seja bem-vindo ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da nossa querida CPAD, a lição de adultos, segundo trimestre de 2025, e o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Nós vamos estudar nesse trimestre, orientados pelo pastor Elienay Cabral, o Verbo se fez carne. A lição 1 vai falar sobre o Verbo que se tornou em carne, a 2 sobre o novo nascimento, a 3 sobre a verdadeira adoração, a 4 Jesus, o pão da vida, a lição 5 a verdade que liberta, a lição 6 o bom pastor e suas ovelhas, lição 7 eu sou a ressurreição e a vida, lição 8, uma lição de humildade, lição 9, o caminho, a verdade e a vida, lição 10, a promessa do Espírito, a lição 11, a intercessão de Jesus pelos discípulos, a lição 12, do julgamento à ressurreição, e a lição de número 13, renovação da esperança. O comentarista, conforme já falei, é o pastor Elienay Cabral. Ele atua como consultor doutrinário e teológico da CGADB e da CPAD e tem muitas obras publicadas pela CPAD, além de ser conferencista, pregador do Evangelho. Um homem muito bem preparado, muito bem estudado para nos orientar nesta lição de adultos deste trimestre. Lembrando que a CPAD é a livraria e editora do Povo de Deus. Aqui em São Paulo, onde estamos, ela está na rua João Tobias, 360, no Belenzinho, bem ao lado do novo templo da Assembleia de Deus do Belenzinho. Ali no térreo do novo templo da Assembleia de Deus, você também tem a livraria da associação. Ali você procura o Alex, o pastor Silas, e também, além da CPAD, você compra ali livros, revistas, bíblias, comentários bíblicos, todo o material evangélico para o seu crescimento espiritual. E a Provix, do nosso amigo, que você compra também online, recebe no aconchego da sua casa e nos ajuda aqui diretamente no nosso canal, além do número de celular que aqui está, 11 989 15 6905. Você também pode nos auxiliar enviando a sua oferta, o seu Pix, o valor que você sentir no seu coração. E se não sentir também, colabore mesmo assim. Bom, então é o segundo trimestre de 2025, não é necessário entrar em muitos detalhes, mas deixa aqui o seu gostei, se inscreva no canal, deixa aqui embaixo o seu comentário, a sua observação, além de entender que é importante esse seu comentário, esse seu joinha, para que o canal ele chegue mais longe, para que a plataforma distribua para mais pessoas. E você também pode pegar esse vídeo, colocar aí nos seus contatos de WhatsApp, seus grupos de transmissões, pode colocar aí no seu Facebook, ele está livre para você compartilhar com milhares e milhares de pessoas, para que elas também sejam abençoadas por Deus. Vamos lá, então, lição número 1, acho que eu já falei tudo, não quero te cansar com essa ladainha. Vamos lá, lição 1, 6 de abril de 2025, o Verbo que se tornou carne. Texto áureo, João 1, verso 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A verdade prática diz: o Verbo de Deus inseriu-se na história, assumindo a forma de homem para redimir os pecadores. Então, Jesus, ele vivia no tempo Kairos, na eternidade, e ele então sai do Kairos e entra no tempo Cronos, no tempo da
humanidade, o tempo histórico. E aí você tem a leitura diária, né, que é bom você durante a semana dar uma lida, o verbo como a semente da mulher, adotando o mesmo sentimento do verbo divino. O verbo existe gloriosamente em forma de Deus. O verbo eterno tomou a forma humana e temporal, que foi o que eu acabei de falar, saiu do Kairos e entrou no Cronos. O verbo é o nosso Emanuel, o Deus conosco. O Deus nunca deixou de estar conosco. O Deus Pai no Antigo Testamento esteve ali presente, o Deus Filho há 2000 anos atrás, e depois que o Filho subiu para a eternidade, após a ressurreição, após 40 dias, ele então enviou o Espírito Santo, o Deus Espírito Santo, que está conosco. É o mesmo Deus, né? O mesmo Deus e 3 pessoas diferentes, estando presente conosco, os seres humanos. O verbo tornou-se semelhante aos homens, é a lição de sábado. Vejamos a leitura bíblica em classe, João capítulo 1, do versículo 1 ao 14. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Está falando de Jesus. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Está falando principalmente da nação judaica. Mas a todos agora envolve judeus e gentios, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas nasceram de Deus. Então, todos que creem em Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, então esses nasceram de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quais são os objetivos desta lição? Mas antes, me permita agradecer a Deus, em primeiro lugar, por estarmos aqui. Agradecer também, irmão Reginaldo Aparecida Amaral, por ter nos cedido esse espaço para termos aqui um estúdio provisório. Deus abençoe irmão Reginaldo, sua esposa Francileide, sua filhinha Estezinha. E agradecer também irmão Josué, que tem nos ajudado na montagem aqui desse estúdio, carpete, tablado, esse fundo, enfim. E também, então Deus abençoe o irmão Josué, sua esposa, a irmã Marilena, toda a sua família. E também agradecer meu amigo, irmão Vinícius. Deus abençoe o irmão Vinícius, a irmã Cíntia, sua filhinha Ayla, por ter nos ajudado, nos auxiliado na iluminação. Deus abençoe a todos, e a todos os irmãos e irmãs que estão orando por nós, principalmente ali na congregação do BNH, né, nossos irmãos e irmãs do setor 50, onde nós congregamos, e a todos os irmãos nesse Brasilzão todo, né, e até no mundo inteiro, que estão clamando a Deus, lembrando de nós nas suas orações. Meu muito obrigado, Deus abençoe a todos. Vamos lá aos objetivos dessa primeira lição: apresentar as informações introdutórias sobre o Evangelho de João, então é só uma introdução. Segundo, revelar o Senhor Jesus como o Verbo de Deus. E terceiro, explicar tanto doutrinariamente como biblicamente a manifestação
do Verbo, como é que deu-se a entrada de Jesus Cristo na história da humanidade. A palavra-chave aqui é encarnação. Tá? Então, o Verbo encarnou, o Verbo ganhou forma humana. Vejamos, vamos estudar o Evangelho de João em comparação com os outros 3 evangelhos, Marcos, Lucas e Mateus. O de João destaca-se, o foco do Evangelho de João concentra-se no ministério de Jesus em Jerusalém. Tá? O autor desse evangelho, o apóstolo João, não é o João Batista, não é o batizador, esse João aqui é o apóstolo, que fez parte dos 12 que Jesus convocou, redigiu esse documento com a intenção de revelar o quê? A singularidade da natureza divina do nosso Senhor. Então, para mostrar que Jesus, ele era Deus, não como homem, mas tudo que ele fazia apontava, sinalizava que ele veio de Deus, que ele era o Deus encarnado. E, ao mesmo tempo, encorajar a fé dos seus discípulos. Os seus discípulos precisavam entender que ele era verdadeiramente o Messias profetizado pelos profetas. Então, que possamos também ser fortalecidos e inspirados na nossa fé em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Primeiro, a autoria e data, o Evangelho de João. Quando esse Evangelho, que é o 4º Evangelho na nossa Bíblia, foi escrito? O apóstolo João é o autor do Evangelho que leva o seu nome, tá? Então ele mesmo escreveu. A confirmação da sua autoria encontra-se no próprio texto. Então vejamos aí na nossa Bíblia de Estudo Pentecostal, a melhor Bíblia de estudo do Brasil, segundo a minha opinião. Existem excelentes Bíblias de estudo, mas eu uso e aconselho você a ter uma Bíblia de estudo pentecostal. Isso você acha na Provix, você acha também na livraria da associação e você encontra lá também na nossa querida CPAD. João 21, versículo 20 e 24, diz assim: E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem há de te trair? Isso aí está no capítulo 13 de João, ali quando Jesus lavou os pés dos apóstolos. Versículo 24, este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu. Então ele está falando dele mesmo, o apóstolo João, né? Ele escreveu esse evangelho e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro, ele foi aprovado por Deus. Então ele mesmo escreveu o evangelho de João. E também nos escritos dos denominados pais da igreja. Então a partir do ano 100, ano 200, ano 300, aqueles estudiosos, os patriarcas da igreja, aqueles que compilaram toda a Bíblia, juntaram, esses reconheciam, aquela igreja de então reconhecia que João era o escritor do Evangelho de João. Admite-se que tenha sido escrito entre os anos 80 e 90 depois de Cristo, já no final da vida do apóstolo João, né? Já no finalzinho ele então resolve escrever o Evangelho. De acordo com estudiosos, o Evangelho de João apresenta uma doutrina, isso aqui é uma doutrina bíblica, uma doutrina genuína, uma doutrina verdadeira sobre a divindade de Jesus Cristo, mostrando que Jesus era Deus, tá? Era Deus encarnado, Deus entre nós. Assim, as expressões verbo divino e a palavra se fez carne são de grande importância nesse Evangelho de João. Verbo divino e a palavra com letra maiúscula que se fez carne. Não era qualquer palavra, era
Deus encarnando, Deus encarnado, Deus se tornando um ser humano. O propósito do Evangelho. Para que o Evangelho foi escrito? Ele tem como um dos seus propósitos levar o leitor a crer que Jesus é o Cristo, é o ungido, é o Messias, é o Filho de Deus. E, ao crer, encontrar a vida em seu nome. Então, você toma conhecimento, você entende, e após entender, você então acredita, você crê. João capítulo 20 e o versículo de número 31, que diz assim: estes, porém, os testemunhos, os sinais, outros sinais, estes sinais, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, o objetivo de João ao escrever é para que nós saibamos que Jesus é o Cristo e para que a gente passe a crer, a viver e a obedecer ao nosso Jesus Cristo. Não é por acaso que os especialistas referem-se à primeira parte do primeiro capítulo, lá no comecinho, como o prólogo de João, ou seja, a apresentação desse evangelho, a introdução, o início do evangelho, que está lá, que é a leitura que a gente fez de João 1, do versículo 1 ao 14. Então, nesse trecho introdutório, o apóstolo apresenta Jesus como o Filho enviado de Deus ao mundo para fazer parte da história, que é aquilo que nós lemos lá. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e ao mesmo tempo o Verbo era Deus. Então ele veio da eternidade e entrou na história da humanidade. Assim sendo, o Logos é a palavra encarnada. Logos é a palavra com letra maiúscula, é o Verbo. E esse Verbo, então, ele, ao entrar na história, ele se torna um ser humano, é a palavra encarnada. Número 3, a natureza de Jesus. Apesar de o Evangelho sublinhar de forma clara a dimensão divina de Jesus, o apóstolo também aborda a sua natureza humana. Estou de novo na Bíblia de Estudo Pentecostal, no capítulo 8 de João, 8:39. Responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Versículo 40. Mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso, porque como ele era o filho, ele ouviu diretamente de Deus. João 9 e o versículo de número 11. Diz o seguinte: e ele respondeu e disse-lhes: o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Então, o homem chamado Jesus, ele fez esse milagre curando um cego de nascença, que era um dos sinais de que verdadeiramente ele era o Messias, aquele que viria ao mundo. Então, o Evangelho de João não só realça a divindade de Jesus como Filho de Deus, vindo de Deus, mas também discute a sua humanidade por meio da morte expiatória do nosso Senhor em favor dos pecados da humanidade. Então, no Evangelho de João, nós vemos tanto a divindade quanto a humanidade de Jesus que são afirmadas. Por isso que nós costumamos dizer que Jesus Cristo, ele foi 100% homem e 100% Deus.
Essa é a nossa interpretação teológica pentecostal. Nós cremos desta maneira. E aí há algumas controvérsias, algumas discussões. Vamos lá, o número 2. Jesus, o Verbo de Deus. Quero só deixar claro, para aqueles que nos assistem, não tenho a pretensão de trazer aqui um estudo de nível elevado, como alguns amigos meus, hebraístas, pessoas que entendem do grego, do latim. Não. O meu objetivo no nosso canal aqui é tratar da lição conforme nós tratamos na sala de aula, buscando traduzir o melhor possível, com maior clareza possível, para os nossos alunos. Então, aqueles que vêm aqui esperando algo muito elevado, sinto decepcioná-los. A gente tem uma proposta, tem um objetivo e nós procuramos seguir à risca essa nossa proposição, tá bom? Eu não sou hebraísta, não sou estudioso de grego, o que eu sei é o que eu venho aprendendo ao longo dos anos, nas revistas dominical, com alguns livros, com alguns companheiros, tá bom? Então, por favor, não exija demais desse vosso servo. Vamos lá, Jesus, o Verbo de Deus. A revelação que ultrapassa o passado. Quando o apóstolo João escreveu a introdução do primeiro capítulo do seu evangelho, no princípio era o verbo, está aí entre aspas, é a citação, é provável que ele tenha como referência Gênesis capítulo 1, versículo 1. Esse primeiro versículo do evangelho mostra que o verbo é Deus lá no princípio, possuindo assim uma existência infinita, ou seja, Deus, Jesus, ele não tem começo e nem fim. E ele fala isso no capítulo 1 do Apocalipse, né? Quando ele aparece lá, glorificado, lá no Apocalipse. Assim, muito além do passado, desde o princípio, o verbo já existia com Deus, estava com Deus e é Deus. Essa é a nossa visão. Segundo, a natureza fundamental do verbo. Tal como Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, é eterno, também o verbo o é, ou seja, o Filho. Tá? Mais adiante em Apocalipse, o apóstolo João descreve o verbo como o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor, que era e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Está lá em Apocalipse 1 e 8. Então, assim, conforme o Evangelho de João, o evangelista apresenta Jesus como o Logos de Deus, a palavra encarnada que habita entre os homens. Isso aconteceu há 2000 anos atrás e agora ele ainda está entre nós porque ele é onipresente. Portanto, enquanto o verbo encarnado, Jesus é reconhecido por muitos e adorado como Deus. Tá? Então, nós adoramos a Jesus, cremos que ele era, que ele é e que sempre foi e sempre será Deus. Ele faz parte da Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Número 3, no princípio era o verbo, João 1 e 1. Conforme já referimos, no grego do Novo Testamento, o grego koiné, a palavra que se traduz por verbo é logos e significa palavra. Tá? É a palavra, logos. O conceito de logos traz consigo a noção da expressão, tanto da razão quanto da linguagem. Tá? Então aqui ele está falando da razão de ser, tá? E também da linguagem. Nesse sentido, a forma mais adequada de compreender o logos relaciona-se com as maneiras pelas quais Deus se manifesta ao ser humano. Então, nós entendemos o logos, entendemos a palavra através das ações praticadas por Deus. Assim, o conceito mais apropriado para logos encontra-se em Jesus, que representa a expressão da divindade, a revelação de Deus à humanidade. Então, logos é
a representação de Deus em forma humana. Vamos ver o tópico número 3, já estamos caminhando para o final, estamos nessa introdução, ela é bem mais objetiva, bem mais sucinta e não menos profunda por causa disso, pelo amor de Deus. Vamos lá, a encarnação do Verbo, a manifestação do Verbo e a luz do mundo. João identifica Jesus como, primeiro, o Criador de todas as coisas. Ele era o Logos, ele era a palavra, ele é o Criador de todas as coisas, mediado pelo Pai através do poder da sua palavra. João 1 e 2 e João 1 e 3. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez, tá? Porque ele era a essência, é através dele que tudo existiu e que tudo existe. Não há nada fora de Jesus. A seguir, ele faz uma distinção entre a luz e as trevas, que é o versículo 4 e 5. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas. E as trevas não a compreenderam. O que são as trevas aqui? O homem sem Deus, o homem sem a iluminação da presença de Deus, que agora veio através de Jesus. Então, as trevas simbolizam a obscuridade espiritual provocada pelo pecado. O pecado de Adão e Eva que passou pelo DNA de toda a humanidade. Então, aqui está a obscuridade espiritual de todos os seres humanos. No entanto, Deus enviou João Batista, João Batizador, para testemunhar e proclamar sobre a luz. Então, ele veio preparar o caminho, que é João 1, de 6 a 8. João, ele foi um introdutor de Jesus na história dos homens. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem em Jesus. João não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, que era Jesus. Então, a verdadeira luz é Cristo, tá? Que foi anunciado por João Batista, mas que os homens decidiram rejeitar. Está lá do versículo 9 ao 12. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. E estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Tá? Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Está falando da nação judaica. Mas a todos quantos o receberam, a todos aqui engloba judeus e gentios, todos os demais povos da terra, todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. É só quem crê no nome de Jesus é que alcança a salvação. Então, a verdadeira luz é Cristo. Ele foi anunciado por João Batista, mas, infelizmente, os homens decidiram rejeitá-lo e continuam rejeitando ainda hoje. E o privilégio de nos tornarmos filhos de Deus, subtópico 2. Enquanto Israel rejeitou a bênção da salvação, através da obra do Calvário, Deus ofereceu a todas as pessoas, independentemente de sua raça, etnia ou língua, a oportunidade de se tornarem filhos de Deus pela fé no nome de Jesus. João 1, 12, 13. E diz lá, mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas nasceram de Deus. Deus gerou os salvos, que creram nele. Tá? Tanto os judeus quanto os gentios, a luz, com letra maiúscula, está falando de Jesus, manifestou-se para revelar o plano divino de redenção a toda a humanidade. Assim, aos gentios foi assegurada uma herança
de filiação divina, através do amor do Pai. 1 João, estou lendo na Bíblia de Estudo Pentecostal, 1 de João, capítulo 3, e o versículo de número 1. Se você puder, leia aí na sua Bíblia. Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele, não conhece o nosso Pai, não conhece a Deus. Portanto, como crentes em Cristo, temos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. O nosso irmão mais velho é Jesus de Nazaré, além de ser o nosso Senhor e o nosso Salvador. Número 3, a manifestação e a habitação do Verbo. A frase, o Verbo se fez carne, sugere a humanização de Deus, a pessoa do Filho, que passou a viver entre os homens, isso há 2000 anos atrás. O termo verbo, entre aspas, possui uma conotação mais rica e profunda do que qualquer conceito filosófico. Deus entrou na história. São os versículos 14 e do 14 ao 18. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, as pessoas viram que Jesus era de Deus, viram que Jesus ele tinha o DNA do Pai, o DNA de Deus, portanto, ele era Deus, só que em forma humana, encarnado. No texto grego, essa expressão indica que o Verbo armou seu tabernáculo ou tenda entre nós. Ele veio habitar entre nós. Antes, Deus habitava numa tenda montada pelo seu povo, no Antigo Testamento. Agora, de acordo com as palavras do evangelista João, ele reside entre nós, representando a manifestação plena da presença divina no mundo. Então, agora, nós sabemos que Deus está conosco, Deus habita entre nós e, por que não dizer, ele habita dentro de nós também. Olha que coisa maravilhosa, você saber que um Deus tão grande, criador da eternidade, criador do universo, ele habita dentro de mim e de você. Assim nós terminamos essa lição primeira, 6 de abril de 2025, segundo trimestre de 2025, o Verbo que se tornou em carne, a lição de adultos. Um abraço apertado, deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal e até o próximo domingo, se Deus quiser.